Estava colocando esse dia, né, que estaria aqui na administração da palavra de Deus e pedindo a Deus uma direção. E veio algo que tocou muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, não é? 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Eu espero que essa palavra não só alcance as nossas vidas, mas as vidas daqueles que estão também ouvindo pela internet, que vão ouvir, né? Ou essa palavra, talvez você fale, eu recebi, você vai passar para aqueles que você conhece, né? Família. Eu creio que Deus tem um objetivo muito grande nesta manhã para conosco. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, Paulo, o apóstolo Paulo falando: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Senhor, eis aqui a tua palavra, que é santa, que é bendita. Continue a falar conosco nesta manhã, Pai. Nós queremos levar a nossa mente cativa a Ti, ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor tire toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento, Pai, que essa palavra possa vir, Pai, do trono da Tua graça, como falou comigo, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, Papai, e que todo empecilho das trevas, como foi declarado aqui, não prevaleça sobre nós, sobre este local, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, né, grande conhecedor da palavra, conhecia muito bem as Escrituras, não é? E na sua conversão, ele teve uma mudança muito forte, ele teve uma transformação. Então, a salvação nos leva a sermos transformados, porque a palavra vem de uma forma tão grande que ela nos constrange, ela nos confronta. E Paulo teve um encontro muito forte com Cristo. Muitas vezes nós precisamos desse encontro tão forte como Paulo, destruir tudo aquilo que ele tinha de conhecimento mental e intelectual, porque muitas vezes nós impedimos do Espírito Santo trabalhar na nossa vida por causa do nosso intelecto, da nossa mente, que ela quer entender, ela quer compreender e ela quer ver. É que nem Tomé, eu quero ver para crer. Mas o Senhor fala assim: a tua fé não é para você ver, você tem que crer simplesmente. Essa é a fé verdadeira, da gente crer naquilo que a gente tem pela palavra de Deus. Isso é fé, naquilo que eu não vejo, mas eu creio. Não sinto, mas eu creio. Porque eu tenho uma fé não ligada às coisas terrenas, mas à espiritual. E ele chega aqui nessa igreja, uma igreja bebezinha, uma igreja que está crescendo ainda. Então eles estavam com muitas dificuldades em muitas áreas da vida deles, como se libertar daquela velha natureza, daquilo que eles viviam, e a proposta de Paulo é levar para o alvo, para aquilo que Deus tem para a vida desta igreja. Ele fala comigo e fala com você também, e ele fala que ele se fez fraco com os fracos. Ele chega na dimensão que cada um precisava receber o Evangelho. Ele quebrou todo aquele protocolo, sabe, de um exímio teólogo e com palavras e com tanta teologia, e ele chegou agora ao Espírito Santo com uma clareza para falar com as pessoas na compreensão que eles precisavam. E por que ele fez isso? Para ganhar os fracos, ganhar aquele coração endurecido, insensível, sem fé. E ele fala: fiz-me tudo. Aqui ele fala de um empenho. Olha, um empenho, uma perseverança, uma constância para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha, qual era o objetivo? Levar o ID, fazer o ID, ministrar ao coração e levar salvação. Gente, esse é o maior objetivo da igreja,
é ganhar almas para Cristo, é levar a salvação. A minha vida é salva para ganhar a minha casa, a minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, onde eu estiver, eu falar do amor de Deus, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus. Então, ele está falando aqui de um empenho, porque existe uma espiritualidade perigosa, sabia? E o tema dessa mensagem é uma espiritualidade perigosa. Será que nós estamos nesse contexto? Aquela que quer colher sem plantar. Eu quero colher, mas eu não quero plantar nada. Quero vencer sem treinar. Quer milagres, mas despreza a disciplina espiritual. Nós estamos numa geração de igreja assim, de indivíduos assim, uma espiritualidade perigosa, porque eu quero colher, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus, mas eu não quero semear nada. Eu não tenho semeado palavras, eu não tenho semeado oração, eu não tenho semeado a palavra de Deus para com as pessoas, eu não tenho dado um bom testemunho. E a pior coisa que a gente tem visto nos últimos dias é mau testemunho de cristãos que estão afastando as pessoas da comunhão com Deus, com Cristo e com a igreja. Isso é vergonhoso. Se fala muito de uma espiritualidade. Eu sou espiritual, eu vou à igreja, mas da vida prática não tem nada, porque não semeia no seu dia a dia e não quer plantar, mas quer colher. Não vai colher nada. O que eu estou plantando? O que eu estou semeando? Eu estou semeando a boa palavra. Quer vencer, mas não quer treinar nas disciplinas espirituais. E nós falamos aqui, vezes ao outro, quais são essas disciplinas, o treino. Estamos passando pela Copa. Os jogadores treinam muito para chegar aqui, para fazer, certo? Agora nós temos algo que nós temos que treinar, a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na palavra de Deus, a nossa vida jejuada, uma vida santificada ao Senhor. Isso é disciplinas espirituais. Eu quero viver milagre, mas o que eu estou cooperando com Deus para viver os milagres de Deus? Eu estou semeando? Eu estou treinando, eu estou passando por essas disciplinas espirituais para viver milagres. Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada? A nossa jornada não é só entrar no reino. Eu tenho o reino. Eu tinha medo de ir para o inferno, não vou mais para o inferno. Eu estou na igreja e eu brinco muito, falo muito na minha aula, que é crente 3S. Salvo, sentado e sossegado. Ele só tem medo de ir para o inferno, mas não quer fazer nada. Se envolver para nada. Não quer compromisso com nada. Não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso com a igreja. Não quer compromisso com ninguém. Então essa pessoa vai querer o quê? Colher. Ela vai querer vencer e vai querer ter milagres. E muitas vezes Deus opera pela misericórdia. Continuando aqui a leitura de 1 Coríntios 9, verso 23, Paulo falando: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Sabe por que eu estou trabalhando assim? Eu invisto na minha vida, na minha carreira, como servo do Senhor. Eu faço isso por causa do Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? É a palavra de Deus. Sabe o que é o Evangelho? É Jesus Cristo. Eu faço porque eu tenho amor a Deus. Eu tenho amor à palavra de Deus. Eu tenho amor por Cristo. A minha devoção é Cristo. Eu tenho amor, eu tenho apego ao Evangelho. Será que a igreja de Cristo, não estou falando só de nós, estou falando o corpo de Cristo sobre a face da terra, está tendo essa visão que eu faço a obra por causa de Cristo, por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz? Ele tomou o nosso lugar, foi feita a grande troca, nós falamos no domingo passado,
Ele fez a grande troca. Aquilo que era para nós, Ele se fez maldito por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez ali doente, enfermo por nós. Mas Ele fala, não é só pelos outros, é por mim também. Porque eu quero ser participante desse Evangelho. Eu quero viver as delícias desse reino. Eu quero viver o que o reino tem, as maravilhas. Nós lemos aqui na oferta, porque Deus faz maravilhas. A sua benignidade dura para sempre. Qual é o objetivo de nós estarmos reunidos em nome de Cristo? Qual é o objetivo de sermos salvos e participantes da família de Deus? Qual é o objetivo de eu caminhar aqui na terra com Cristo e falar que eu sou um cristão, uma cristã? Qual é o objetivo? É para voltado só para mim mesmo? Paulo, ele não pensava só nele, ele pensava em nele e nas demais pessoas. Muitas vezes nós nos tornamos egoístas, pensando só naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos alegra, naquilo que nos satisfaz, e ficamos na zona de conforto e não tomamos atitude para aqueles que precisam e carecem de nós, que eles vão perecer, podem morrer sem a salvação. Isso não tem doído no nosso coração, porque nós estamos voltados só para o nosso próprio interesse. E aqui ele fala no 24, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm como um só corre, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então a gente está vendo aqui, a gente vê Olimpíadas, a gente vê aqui a Copa, não é? Todos esses jogadores ali, eles correm para quê? Para ter um prêmio, para ter a premiação, para ganhar um troféu. É que a gente vai ver no final, né? A gente não vai ver ali, um time vai ganhar. E eles correm, eles se esforçam, eles fazem tudo, mas só um leva o prêmio. E ele fala assim, e você que está correndo a corrida da fé, você está correndo para que você chegue lá e você ganhe o seu prêmio, a sua premiação de Jesus? Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, porque tu foste fiel àquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Será que nós estamos pensando de chegar na presença do Senhor Jesus com as mãos vazias? Não ter nada para entregar para Ele? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? O que nós estamos fazendo? Verso 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Os jogadores se abstêm da família, dos lazeres, das alimentações que é gostoso, né? Ai, não pode comer muito doce, né? Tem que fazer uma dieta regrada, muito treino, muito exercício. O que nós estamos nos abstendo? Que está tirando a nossa jornada, a nossa corrida da fé. O que tem vindo para nos tirar do caminho? O que você tem a abrir a mão de algumas coisas para correr a corrida da fé? Quantos obstáculos, quantas barreiras, quantos impedimentos nós temos na nossa vida? E esses jogadores, eles deixam tudo. Vemos as Olimpíadas também. Mas muitas vezes a gente não quer entregar nada para correr a corrida. E queremos bênção, queremos vitória, queremos milagres. E ele fala aqui, eles correm para ganhar uma medalha corruptível, passa. Daqui a pouco você vai ver no jornal, olha lá, em 1950, ele ganha uma medalha, ela ganha uma medalha. O que vale isso? Nada. Talvez ninguém mais lembre disso. Mas a nossa corrida da fé, quando nós procuramos fazer aquilo que agrada ao coração de Cristo, nós temos um memorial celestial. Você pode imaginar? A nossa vida, a nossa trajetória vive em um memorial escrito no céu, aonde nós vamos chegar lá. Oh, bom e servo, tu foste fiel no pouco, muito te acrescentarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória! Será que nós, como igreja, estamos almejando esse dia de encontrar com Cristo?
pensando em nós mesmos, no nosso próprio egoísmo. Aí ele fala assim, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma o quê? Incorruptível, quer dizer, nada pode roubar a coroa, aquilo que você tem de premiação que Deus preparou para você. Se eles fazem tudo isso, nós deveríamos dar o nosso melhor para o reino ou não? Mas para qualquer coisinha serve. Qualquer coisa serve. Se der eu vou, se não der eu não vou. Não quero servir não quero compromisso não. Você quer ajudar na igreja? Não quero. Porque não quero não. Deixa eu aqui, tô quieto. Tô bem mesmo. Tá bem mal. Pensando só em si mesmo. Nos seus próprios satisfações, nos seus próprios prazeres. Deus ele não vai invadir. Porque nós que temos que decidir. E se nós somos filhos, e filhos maduros na fé, nós queremos entregar o melhor para Deus. Sabendo que toda a vitória vem dele. Tudo vem dele. Trabalhamos aqui no louvor, né? Tudo é para ele, tudo é dele, tudo vem dele. Será? Pergunta para você mesmo. Será que eu tenho feito com excelência a minha vida cristã? Minha vida cristã é de excelência? A minha vida de excelência tem glorificado a Deus? A minha vida eu tenho feito as coisas o melhor que eu posso? Ou qualquer coisinha? Tá bom. Quando fazemos o melhor que podemos, estamos demonstrando para Deus que nós levamos a sério aquilo que Deus colocou na nossa mão. Todos nós temos talentos de Deus, todos nós temos dons. Então, quando eu estou fazendo o meu melhor, com excelência, todo mundo ganha. O céu ganha, Deus ganha, o reino de Deus ganha. Eu também, e a igreja, a comunidade, todos ganham. O que Deus colocou, meu irmão, minha irmã, nas tuas mãos. Seja a oração, seja a intercessão, seja o louvor, seja a adoração, seja a sua disposição de trabalhar na igreja em algum momento, em algo que você possa fazer. Mas isso não é só em relação à igreja, isso vale também para o seu trabalho. Você está fazendo o seu trabalho com excelência. A gente tem visto uma geração, gente, que não quer trabalhar, não quer dureza. As empresas estão assim pedindo para trabalhar, mas não tem profissional, a pessoa não quer pagar o preço, a pessoa não quer. Por que estão pegando tanto a pessoas a mais de 60 anos nos lugares? Porque os jovens não querem saber de nada, não querem compromisso, não querem investir na sua vida, não querem fazer com excelência. Deus fez uma maior excelência dando o seu filho por morrer por mim e por você. Então isso vale para a igreja, isso vale para o seu trabalho, isso vale para a sua família, isso vale para a sua vida. Como você tem vivido a excelência dentro da sua casa? Você tem sido o melhor esposo, a melhor esposa, melhor mãe, irmã, filho? Como você tem vivido dentro da sua família? Você tem procurado fazer com excelência ou meia boca? Você vê por pouquinhas coisas, não é? Você vê muitas vezes a questão de lavar uma louça, né? Lavar louça. A gente acho que sabe muito bem, né? Que é lá no trabalho. Tem gente que lava com excelência, mas tem gente que não lava. Você vai dizer que vai ter que repassar tudo, que mexe com restaurante, né? Mexe com comida, mexe com pessoas que vão comer. Você pensa bem? Por algumas coisas que eu deixo de fazer com excelência. E hoje nós estamos vivendo essa geração. Se eu não no meu trabalho já não faço isso, se da minha casa eu não faço, você imagine na igreja. Na igreja. O que você tem cuidado? Você tem cuidado da sua vida com excelência? Você tem cuidado da sua vida? Você tem feito
físico? Você tem feito exercício físico? Você tem tido período de descanso também? Você tem procurado ter uma boa alimentação? Você tem procurado viver numa rotina saudável? Nós somos templo, como foi falado, nós somos casa de Deus, onde Deus mora, e esse corpo é santo. Eu tenho cuidado do meu corpo? Eu preciso ter horas de sono suficiente? Eu preciso ter uma boa alimentação? Eu preciso treinar? Eu preciso ter as disciplinas espirituais? Eu preciso me disciplinar muito? Porque se eu negligenciar a minha vida, eu vou sofrer consequências de dores e enfermidades. Podemos até morrer antes do tempo, porque eu não cuido. Se eu não cuido do meu corpo, que às vezes é o que mais a gente preserva, né? O nosso corpo. Se eu não cuido desse corpo, como que eu vou cuidar dos outros? E da casa de Deus? Começa por nós. Para você pensar um pouquinho, o que na sua rotina diária revela sobre aquilo que você diz esperar em Deus? O que a sua rotina revela sobre aquilo que você diz esperar em Deus? Eu espero colher muito. Eu espero um milagre. Eu espero vencer. Eu espero uma bênção. Eu espero. Alguns exemplos bíblicos. Neemias. Ele estava lá longe, mas ele soube que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. Ele encontra favor porque ele chora pela casa de Deus. Ele chora. E o rei fica, mas por que você está assim? Porque a casa de Deus foi assolada, foram queimados e derrubados os muros. E ele encontra favor porque o amor dele era tão grande que ele começou a arregaçar as mangas. E o rei falou assim: olha, eu vou te dar todo o material. Pode ir lá por um bom tempo lá, depois você volta para me servir. E Neemias foi reconstruir o muro. Ele deixou o seu trabalho, ele deixou as suas coisas e foi montar uma equipe para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Será que dói em nós ver a casa do Senhor sendo necessitada de construção e a gente não faz parte disso? Não sentimos falta de um irmão? Não sentimos, pastor, você precisa de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? O que eu posso ajudar em qualquer coisa? E quando ele volta, ele deixou todos os muros restaurados e colocou guardas ali. No decorrer daquele tempo de construção, veio os inimigos. Desce aí, Sanbalá e Tobias, desce daí, que nós temos algo para falar. Não posso parar a obra que eu comecei a fazer. No decorrer da nossa caminhada, muitos vão querer te distrair, te tirar do alvo, te tirar do caminho. Ei, eu estou fazendo uma obra para o Senhor e eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso descer. E muitas vezes nós paralisamos por N situações que nós envolvemos. O que tem te distraído nessa corrida da fé? Que tem te paralisado a se envolver, a participar, a ter prazer de estar envolvido? Porque essa obra que o Paulo falou assim, eu faço isso por causa do Evangelho, não é por causa do pastor, da pastora, de irmão, de irmã. Eu faço por causa do Evangelho, eu faço por causa de Cristo, porque eu quero ser participante dele também. Paulo, ele sempre dizia que tudo era pela graça.
Tudo é pela graça, sim, mas ele trabalhava muito mais do que os outros. Se empenhou por viagens missionárias, embrenhando por toda a Ásia Menor, e ele ia, ele desbravava, ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era dado como morto, passava naufrágio, nada paralisava este homem. Quando ele recebeu a revelação do Evangelho, ele abraçou a causa do reino, nada fez esse homem parar. Mesmo todo, ensanguentado, porque não é pedrinha, gente, era paralelepípedo que vinha, ele chegava nos lugares todo machucado, até os olhos não conseguia abrir, todo desfacelado, mas ele falava do amor que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Nós precisamos levantar Paulo nesse tempo, precisamos levantar Neemias nesse tempo. Sair do conformismo, saímos da zona de uma fé com passividade não dá certo. Muitas vezes nós estamos tão passivos, ficamos nessa religiosidade, uma religiosidade. Como assim? Eu oro, mas eu não me preparo. Pede resultado, mas foge da disciplina. Depois culpa a Deus, sabe? Pelo que nunca construiu. Não construí nada. Como? Eu não construí nada. Eu quero o quê? Oração, orar e ação. Eu tenho que orar? Sim, mas eu tenho que ter ação correspondente àquilo que eu tenho orado e tenho que ter fé. Muitas vezes o pessoal, eu oro pedindo para Deus, mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Eu peço o resultado, mas ele não vem se eu não tiver o quê? As disciplinas espirituais. Ah, mas Deus quis assim. Deus não quer assim não. Se está fora da palavra, Deus não quer assim não. Deus não quer assim. Vai lá em Provérbios 21, 31. Nós vamos ver aqui, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem o quê? A vitória. Então, o cavalo, quando os guerreiros querem sair, eles vão preparar o cavalo, certo? Vão dar alimentação, vão dar treino, vai preparar o cavalo para o dia da batalha. Mas lembre-se, quem dá a vitória é o Senhor. Não queira ter a vitória sem ser preparado. Tudo isso que nós estamos falando é preparação. A vitória, Deus já garantiu a vitória, mas eu tenho que me preparar. Nós devemos fazer a nossa parte, porque o resultado final vem do Senhor. É Ele. A Bíblia nunca mandou abandonar a preparação. Nós, desde o dia que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos sendo preparados, lixados, aparelhados, treinados pelo Senhor para vencermos a cada dia. Agora, o que ele está mostrando aqui? Só para nos lembrar. Quero te lembrar, tá? Da onde vem a tua vitória? Não é do seu esforço, mas é porque você se esforça para levar o Evangelho, para agradar o coração de Deus, que a vitória vem, porque é Ele que dá a vitória para aqueles que o honram. Aqueles que me honrarem, eu honrarei. Aqueles que me desonrarem, desonrarei. Aí a gente vê o que eu e você temos construído no secreto. O que você tem construído no seu secreto revela a sua vida diária. O que ninguém vê, Deus vê. O resultado da nossa vida secreta é representado aqui. Se eu não estou construindo no meu secreto, a minha vida vai revelar aquilo que eu estou fazendo ou não fazendo no meu secreto. Não quero ter vitória
sem fazer nada. Não quer ouvir a voz de Deus, a manifestação de Deus, se você não está construindo no seu secreto, porque revela a sua vida. Mas ninguém está vendo, né? Ninguém vê como que eu faço a minha batalha, a minha jornada, a minha vida de oração, né? Talvez você ache que ninguém vê, mas Deus te vê. Amém. Ele te contempla. E você revela pela sua própria vida. Às vezes as pessoas podem não falar, mas têm visto diferença na sua vida. E os maus testemunhos é isso aqui, porque não está construindo nada no secreto. Não constrói, não tem vida de oração, não tem vida de meditação na palavra, não tem uma vida jejuada, não tem uma vida santificada. Aí gera os maus testemunhos que desonra a presença de Deus. O que você tem dado? Quantas vezes nós passamos nessa maquininha do celular? Estamos viciados. Nós não conseguimos largar por nada. Né? Celular, computador. E a gente não tem coragem de largar disso, abrir mão disso, para buscar a presença de Deus. Quais são as suas disciplinas espirituais que estão faltando na sua vida? A nossa vida só revela aquilo que foi construído no secreto. Você entende isso? A nossa vida só revela aquilo que foi construído no secreto. Se eu tenho orado, eu quero orar mais. Se eu tenho meditado na palavra, eu quero meditar mais. Da fome, da sede. Senhor, eu preciso jejuar. Eu preciso melhorar a minha vida. Porque tem áreas aqui que estão frágeis, estão debilitadas. Eu não estou transparecendo o Cristo através da minha vida. As pessoas não estão lendo a minha vida como carta aberta. Eu sou uma carta aberta de Cristo, onde as pessoas possam ler e te ver. A maturidade cristã não é escolher entre esforço e dependência de Deus. A vida é estar com esforço e dependência de Deus. Esforço, empenho, dedicação, constância. É constância, porque às vezes a gente começa, segunda-feira eu vou. Não tem perseverança, não tem constância, não tem o hábito. E não depende de Deus muitas vezes. Eu acho que eu posso sozinho, que sozinho eu faço, que sozinho eu consigo. Eu preciso viver no esforço, no empenho e ao mesmo tempo na humildade, no quebrantamento, estourado. Como Jesus fala em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Continuarmos reconhecendo que a vitória pertence ao Senhor. E aqui no verso, voltando lá para 1 Coríntios 9, verso 26, Paulo falando da sua corrida, ele diz assim, 1 Coríntios 9, 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Eu estou correndo essa corrida da minha fé, da minha vida no Evangelho, na minha vida com Cristo, na minha vida ministerial, no meu trabalho, na minha casa, na igreja, na sociedade. Eu sou um homem espiritual, em qualquer lugar, não tem vida secular e vida espiritual. Nós somos um ser espiritual em qualquer lugar que a gente vá. Qualquer lugar. E ele fala assim, eu não estou correndo como uma coisa incerta. Eu vou, né? Que nem muitas fazem de casamento, né? Casamento, eu vou casar, mas se der certo, tudo bem. Se não der também, dá errado. Eu caso para que o meu casamento dê certo para mim e para outro. Às vezes a gente faz o evangelho assim, eu vou, se der certo, tudo bem, mas também se não der certo, eu também não quiser, também não vou.
seguir, não quero empenho, não quero dedicação. Vem os embaraços, vem os tropeços, vem as lutas, como foi aberto, né? Glória a Deus pela abertura também, que a gente vê que há uma coerência no Espírito, né? Que muitas vezes pelas lutas, pelas batalhas, a gente já desiste dessa corrida da fé. Nós temos algo, nós temos um prêmio, nós temos a vida eterna com Deus, gente. A gente está buscando a igreja de Cristo, no corpo de Cristo na terra, está buscando as coisas efêmeras, passageiras, tudo isso passa, gente, tudo isso passa. E a gente se apega com essa alegria, com entusiasmo, e a gente vai, a gente faz, a gente se alegra. Mas a gente não tem isso para com a carreira da fé. As coisas, o empenho para as coisas do reino de Deus. Deus. Parece que é aquela, né, aquele marasmo, né? Tem. Você está numa corrida, eu e você estamos numa corrida, ainda não está ganhando, mas ele garante a vitória. Mas depende do meu empenho, desempenho, esforço, disciplina diária. Porque senão nós podemos ser roubados e a gente nem percebe. O inimigo é tão sutil que nos rouba deste alvo tão maravilhoso que Deus tem destinado para nós. E ele fala no 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O que quer dizer isso? Eu subjugo o meu eu, o meu querer, a minha vontade. E reduzo aqui, meu corpo, minha alma, se aquiete. Eu vou obedecer o Espírito Santo que habita em mim. Amém. Eu não vou servir aos teus desejos, às tuas vontades. Eu coloco a minha alma, meu corpo em servidão. Se aquiete, fica aqui, porque eu vou buscar as coisas do alto, as coisas que realmente têm valor. Olha só o que ele diz aqui: para que, pregando aos outros, quando eu for levar esse evangelho para salvar, que eu possa salvar alguns através da minha vida, hein? Quando eu for ensinar, pregar, viver, testemunhar às pessoas, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado ou desqualificado. Porque a nossa carne, gente, ela nos leva distante do Senhor. A nossa alma, ela é viciada no pecado, porque na alma que a gente pecou, ela gosta. Ela gosta. E o nosso corpo obedece a ela, para fazer aquilo que não é real. Será que nós pensamos igual Paulo? Que nós estamos pregando com a nossa vida? Você pensa que não? Às vezes pensa, mas por que eles só falam do cristão quando faz algo errado? Porque a gente fala de uma verdade. Você pensa que lá no seu trabalho as pessoas não veem você? A sua fala, o seu comportamento, as suas atitudes, sua família vê a sua atitude, seu comportamento, sua vizinhança, da sua escola, na sociedade, na igreja. Ninguém percebe, mas que, estou ali, percebe. Quando eu realmente construo no secreto, uma vida com Deus, sou casa de Deus. Você pode imaginar que você é casa de Deus? Deus habita em você. E como Ele quer encontrar essa casa, sendo o quê? Edificada, construída. Como que nós estamos fazendo? Como? Será que eu tenho esse temor? Será que as pessoas, eu posso ser reprovado por Ti, Senhor, nessa jornada, porque a minha vida não tem glorificado ao Senhor? Eu não tenho buscado a excelência para as coisas que eu tenho feito, que o Senhor colocou na minha mão? Uma manhã para a gente refletir, gente. Isso tocou muito meu coração, muito forte. Primeiro fala aqui, Edna, você está fazendo com excelência?
ou fazer por fazer? Será que eu estou vivendo uma religiosidade perigosa? Que eu acho que eu estou seguro porque eu estou numa igreja, eu frequento uma igreja, tenho carteirinha de uma igreja que sou membro. E eu acho que porque eu estou assim, eu já tenho a salvação e vivo. O Senhor Jesus vem buscar a igreja, fiel, remida e lavada pelo sangue, que não vive essa religiosidade perigosa, mas que vive uma vida secreta com Deus, que revela no seu dia a dia o seu interior, tanto para Deus quanto para as pessoas. E essa espiritualidade perigosa que eu quero colher sem plantar, não dá. Que eu quero vencer sem treinar, não dá. Que viver milagres, mas despreza as disciplinas, nós não vamos conseguir nada. Porque quando nós tivermos a verdadeira espiritualidade naquilo que Deus requer, a nossa vida vai chamar a atenção de pessoas e as pessoas vão querer ter aquilo que você tem. Ritinha, que igreja você vai? Débora, que igreja você vai? Eva, que igreja você vai? Valéria, que igreja você vai? Seu Luciano, seu bom exemplo, que igreja você vai? O que é essa diferença em você, Anderson? O que é que eu não entendo? Qual é a diferença? Por que você é dessa forma tão diferente? É Jesus na minha vida. A gente nem precisa muito pregar, só a nossa vida já fala mais alto do que qualquer palavra. E nós somos responsáveis, sabia? Para cada cadeirinha aqui, ó, que está vazia, você fala assim, eu quero, pelo meu esforço, que eu possa ser fraco com os fracos, para que porventura eu possa salvar alguns que ainda não são. Ou os nossos irmãos que estão fracos, fortalecê-los na fé, em oração, intercessão, em vida. Deixarmos o nosso egoísmo, o nosso individualismo, para viver verdadeiramente uma igreja, uma comunidade forte, que abraça a causa de Deus, que vive. Não só de falar, mas de vida prática. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, somos da Tua igreja. A Tua igreja que recebe a Tua palavra porque nós precisamos nos preparar para subir, Pai. Nós não podemos preparar um povo para ficar, Senhor, mas nós queremos, Senhor, preparar a Tua igreja para subir e ter alguma coisa para entregar a Ti naquele dia. E ainda falar, Senhor, tudo que eu fiz foi por Você. Foi através de Você. Porque a nossa vitória só vem dEle. É Ele que nos traz a vitória. Pela nossa corrida da fé, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, é que o Senhor vai se revelar através das nossas vidas. Que possa levantar nesta manhã Neemias neste lugar, que viu que o templo precisava, e ele deixou tudo para se envolver, para edificar os muros, para restaurar os muros, para colocar guardas, para deixar tudo em ordem, para que a glória do Senhor desça sobre aquele lugar. Que possamos ser como Paulo, Senhor, que a graça é tudo que nós precisamos para fazer a Tua obra. A graça é a força capacitadora para realizar tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Que o Senhor venha nesta manhã, quebrantando toda a dureza do nosso coração, toda a resistência, Senhor, das trevas, toda a resistência da nossa mente, do nosso intelecto, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, Pai. Tudo aquilo que tem nos obstruído, paralisado, Pai, tudo que nós deixamos também paralisado por causa de pessoas, Pai, que foram maus testemunhos, Senhor. Nós deixamos de viver a Tua verdade para contigo, de agradar a Ti, de fazer
e viver o excelente do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos perdão a essas pessoas que têm nos impedido, Senhor, de fazermos o melhor para Ti, Pai. Pessoas que passaram pela nossa vida, que tiveram palavras, Senhor, atitudes, Senhor, que revelaram, Senhor, não caráter real de uma verdadeira espiritualidade, Pai. Ah, Senhor, quantas pessoas estão fora, afastadas de Ti, por mau testemunho, Senhor. Mas nós perdoamos essas vidas, Senhor, perdoamos essas vidas, Senhor, e nós queremos soltar essas vidas da nossa alma, para que a nossa vida espiritual possa deslanchar, ela possa crescer, ela possa frutificar, ela possa dar frutos e sendo por Ti, Pai, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Pai. Nada pode nos separar do Teu amor, Pai. A nosso olhar é contigo, como Paulo falou, é pelo Evangelho que eu trabalho, é pelo Evangelho que eu vivo, é pelo Evangelho, porque eu também quero ser participante das ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é chegar na cidade celestial, Senhor, e viver por toda a eternidade com Cristo, Senhor. Nada possa roubar a nossa vida espiritual, Papai, porque tudo aqui é passageiro, é efêmero, Senhor. Oh, Papai, nos dá essa visão hoje, coloca no nosso espírito, Senhor, essa corrida da fé. Vale a pena, porque nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para o Senhor, e nós queremos, Senhor, trabalhar a nossa vida, a nossa casa, Pai, para Ti, Senhor, preparar-nos, Senhor, para que nós possamos ser a carta viva em que todos os homens possam ler e crer em Ti, Papai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tira, Senhor, toda a passividade, Senhor, tira toda a inércia, Pai. Tira tudo aquilo que tem bloqueado, paralisado o ministério do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Na área profissional, familiar, financeira, Pai, nos seus estudos, tudo aquilo que possa estar atrapalhando, Pai, bloqueando, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos preparar, nós queremos semear, nós queremos viver as disciplinas espirituais, nós queremos, Senhor, viver para Ti, para com excelência e agradar o Teu nome acima de todo nome, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, construir no nosso secreto, Senhor. Que nós possamos, Senhor, construir uma vida sólida, com filhos maduros, filhos espirituais, Senhor, para vivermos, meu Pai, para louvor da Tua glória. Que o Senhor possa se agradar da nossa vida, Pai. Que possamos tomar a posição, Pai, de um verdadeiro servo, Pai, para que nós não ficamos, Senhor, e não sejamos reprovados, Senhor, nesta caminhada. Este era o alvo do apóstolo Paulo, deve ser o nosso, Pai. Nós queremos nesta manhã subjugar o nosso corpo, a nossa alma, Pai, a Ti, Senhor, para que nós possamos viver uma vida espiritual, Pai, para que nós, pregando aos outros através da nossa vida, nós não venhamos de alguma maneira ficar desqualificado e reprovado por Ti, Papai. A responsabilidade é nossa, de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós recebemos o Teu perdão, a Tua purificação, Pai, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia nesta manhã, Papai, para vivermos, Senhor, uma vida livre. Para isso o Senhor nos chamou, para vivermos livres, Senhor, de toda essa escravidão do mundo, do pecado, do diabo e de tudo que nos rodeia, Pai, para que sejamos cidadãos celestiais, Senhor, Pai, para o louvor da Tua glória. E eu declaro cada um de nós, a Tua igreja, perdoada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para vivermos tudo quanto o Senhor projetou através dos dons, dos talentos que o Senhor nos deu. Renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova, Senhor, a nossa esperança bendita, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e declaramos perdoados, sarados, restaurados, e que o Senhor venha incendiar o nosso coração, Pai, de
de um novo amor, um amor verdadeiro, Senhor, de uma espiritualidade que vai incendiar a nossa vida a ponto, Senhor, ou de transportar do teu amor, da tua graça, da tua unção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.